E o pastor Carlos Eduardo vai estar ministrando. Pastor Carlos Eduardo, é um prazer te conhecer, né? Que Deus possa te usar nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos desse capítulo. Eu quero louvar a Deus pelo anjo dessa igreja, o pastor Dorival, que só pastores sérios, irmãos, estão cedendo seus púlpitos para ministrar sobre esse assunto. Pastores que estão preocupados com a salvação das almas. Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Leandro Félix e da sua esposa, irmã Poliane. Eu tive a oportunidade de ver o pastor Leandro pregar seu primeiro sermão. E eu fico muito feliz de ver o seu crescimento espiritual, o quanto que ele cresceu, se desenvolveu, e a liderança que ele está exercendo hoje. Eu louvo a Deus por esse ministério, por essa igreja, e deixo aqui a saudação da minha esposa, Raquel, que está lá em Vitória. Eu sou pastor de igreja também, e quando eu saio ela fica lá me auxiliando junto com alguns obreiros. Quantos acharam Apocalipse capítulo 6? Diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Repita comigo: Deus revela o futuro. Amém. Meus irmãos, no final estará ali alguns materiais, né? Eu vou anunciar já para no final não precisar falar. Essa cantora Reni Reis, ela congrega comigo na minha igreja, a qual eu sou pastor, e ela é esposa de um dos maiores compositores de música gospel do Brasil, o cantor Roberto Reis. O CD dela custa R$10. Eu tenho um kit de escatologia. Você que ama a Bíblia, meus irmãos, nesse kit eu tenho 5 DVDs que eu prego sobre as 7 dispensações, o projeto de salvação de Deus em todas as eras, e você vai ver graça e misericórdia de Deus em todos os tempos. E aqui eu falo sobre todo esse sistema dos dias atuais que antecedem também a volta de Jesus. São 5 DVDs, custa R$30. Eu tenho um documentário aqui de fatos incríveis, que as pessoas não sabem o que vai acontecer após o arrebatamento. E nesse documentário aqui, é muito interessante, fala sobre o que acontecerá na terra após o arrebatamento. Custa R$20. Eu tenho poucos DVDs desses aqui, a marca da besta, que eu falo do sistema monetário. Eu vou falar alguma coisa sobre esse assunto hoje. Outro tema, a nova era, que eu falo sobre a religião do anticristo. E tem também a Bíblia narrada de Gênesis a Apocalipse. Custa R$10 apenas esses DVDs. Se vocês puderem semear, meus irmãos, nós estamos numa grande obra e não podemos parar. E eu preciso levantar fundos para manter uma obra. Então você vai estar semeando no reino de Deus. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. O livro do Apocalipse, ele é um livro que muitos não entendem, não estudam. As estatísticas dizem que apenas 5% da igreja estuda e lê o livro do Apocalipse. Mas se você ler os 3 primeiros versículos do capítulo 1, você vai ver que esse livro foi escrito para os servos do Senhor Jesus Cristo. E ele é a revelação das coisas que outra hora estavam escondidas e agora nos são reveladas. E eu divido o Apocalipse, como muitos estudiosos dividem também, em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos as fases da igreja do Senhor aqui na terra.
E infelizmente, para o cumprimento profético, a última fase da igreja na terra é Laodiceia. É uma igreja morna. Muitos pregadores pregam sobre um grande avivamento espiritual que haverá antes do arrebatamento. Mas se você contextualizar isso com a entrada do iníquo, do anticristo, e estudar sobre Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver que o último estágio religioso na terra é um estágio de apostasia, de afastamento do que é certo, e as pessoas acreditando que o errado é certo e o certo é errado. E é esse engodo religioso que nós estamos vendo hoje, que pouco se fala sobre o céu. As pessoas estão querendo uma vida espetacular na terra. Existem placas de igreja que está escrita na placa da igreja assim: pare de sofrer. É uma mentira. Porque evangelho do reino de Deus, Jesus disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse aos seus seguidores: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O evangelho do reino é um evangelho que não está ligado à terra, porque não existe vida perfeita aqui na terra. Quando a tua vida sentimental vai bem, a financeira é afetada. Quando você vence o problema financeiro, vem a enfermidade. Aí você vai me dizer: mas pastor, onde está a vida perfeita? Meu irmão, você não é cidadão da terra. Você é cidadão do céu. E no céu, meu irmão, não há choro, não há lágrima, não há pranto, não há sofrimento, não há crise. No céu nós vamos estar ao lado de Jesus por toda a eternidade. Aleluia. Então, quando você parte desse princípio, você vê que a nossa vida aqui ela é muito passageira, mas a obra que Jesus começou na nossa vida, ela começou aqui na terra e ela não tem fim. Aleluia. E queridos, quando termina a fase da igreja, entra o período de juízo de Deus na terra, que a Bíblia ela começa no capítulo 4 e termina no 19 do Apocalipse, o período do juízo. E o período de juízo de Deus na terra, ele foi pregado por Daniel, por Joel, por Sofonias. E este período, meu irmão, ele é tão terrível, que Jesus falou em Mateus 24, que neste período, que a igreja é arrebatada e começa o juízo, haverá angústias na terra, a qual nunca houve desde que há nação e jamais haverá. A Bíblia fala do período de juízo de 21 chagas. Hoje nós só vamos abrir a primeira chaga. Vai faltar 20, que são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. E quando você estuda sobre isso, meu irmão, eu não sou um pregador pessimista, mas quando você vê um terremoto, um maremoto, uma tsunami, 925 milhões de pessoas passando fome no mundo agora, mais de 5 mil tipos de enfermidade no Brasil que a ciência não descobre a causa da enfermidade. Quando você olha para um pai de família matar a família inteira e depois se suicidar, quando você olha para guerras, rumores de guerra, quando você olha para o sistema político, de crise política, você está vendo apenas uma sombra do que será o juízo de Deus. E você sabe o que é uma sombra? É que está apontando que algo muito maior está chegando. Se você estudar sobre o sistema do aquecimento global, você sabe que é irreversível o que acontecerá com o planeta Terra. Nós estamos diante de fatos proféticos, diante dos nossos olhos a todo momento. E nós estamos entrando num funil. E tudo que está nos revelando hoje, tudo que você vê está nos mostrando que nós estamos perto do maior evento do planeta Terra,
que será o rapto da igreja daqui. Glória ao nome do Senhor. E queridos, quando você olha para o juízo, um selo do Apocalipse e uma trombeta que vai ser soada, vai morrer aproximadamente 3 bilhões de pessoas. As pessoas dizem: pastor, mas se Deus é amor, por que tamanho juízo? Por que tamanha punição? Jesus disse em João 3,19: e a condenação é essa: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é uma das causas do juízo. E outra causa de juízo, meu irmão, é o sangue que foi derramado na terra. Todo sangue inocente que cai na terra clama por justiça diante de Deus. Quando Caim matou Abel, Deus veio à terra e disse: aonde é que está teu irmão? E Caim respondeu: sou eu, guardador do meu irmão. E Deus respondeu para Caim: a voz do sangue do teu irmão está clamando diante de mim. Querido, todo sangue que cai na terra clama por justiça. Quando um assassino vai preso, julgado e condenado, as pessoas têm uma sensação de bem-estar, porque houve o quê? Justiça. Quando há justiça, o povo se alegra. A natureza humana, ela é justiceira. E querido irmão, se o sangue de um homem natural clama por justiça diante de Deus, imagine o sangue que caiu na terra, quando Jesus começou a orar no Getsêmani, e a Bíblia diz que ele começou a suar sangue. Imagine o sangue que caiu na terra quando esbofetearam Jesus, chicotearam Jesus, pregaram pregos nas suas mãos e nos seus pés, quando transpassaram uma lança nele e caiu sangue e água na terra, e o corpo dele foi esgotado. Cada partícula do sangue de Jesus que caiu na terra está clamando nos 4 cantos do mundo: justiça, justiça. Por isso a igreja, ela é bem-aventurada, porque ela é lavada nesse sangue, ela é redimida nesse sangue. Quando você levanta a mão para Jesus, você está livre de todo juízo e de toda condenação. Mas quem está fora deste sangue está em juízo, e a sua alma está correndo perigo. Então a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória ao nome do Senhor. E os últimos capítulos, capítulo 20, 21 e 22, nós partimos para o estado eterno, o reino milenial, o trono branco, a inauguração do inferno, que o inferno é um lugar que não habita ninguém, será inaugurado no trono branco. As almas que morrem sem Cristo hoje estão no Hades, um lugar de tormento. E daí nós chegamos então na Nova Jerusalém, o nosso estado eterno. E quando você estuda isso, irmãos, você se desprende de muita coisa da terra, porque você entra num projeto tremendo de Deus, que é o seu reino. Eu e você começamos a reinar com Cristo aqui na terra. Ninguém vê esse reino está dentro de nós, mas esse reino não tem mais fim. Aleluia! O nosso lugar é ao lado dele por toda a eternidade. E queridos, o Apocalipse 6, nós vamos abrir hoje aqui o primeiro selo do Apocalipse. Imagine que isso daqui é um pergaminho com 7 lacres, 7 anéis, e Jesus quebra o primeiro lacre, e surge o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6. Eu já vi muitos pregadores pregar que esse cavaleiro é Jesus, mas veja que quem abriu o selo foi o Cordeiro, foi Jesus, e surge o cavaleiro do cavalo branco.
Mas o próprio texto também nos interpreta quem é ele. Porque a Bíblia diz aqui que este cavaleiro, ele tinha um arco na mão, mas ele não tinha flecha. Ele estava com uma arma incompleta na mão. E também a Bíblia diz aqui que este cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Mas Jesus, ele é vencedor antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que o anticristo está montado num cavalo branco? Porque o cavaleiro aqui é o anticristo. E quando você fala de brancura, você fala de paz. É que o governo do anticristo, ele será um governo de paz por 1260 dias. O mundo hoje está clamando por uma liderança global. A palavra globalização, ela está em todos os meios de comunicação. E o que é um mundo globalizado hoje? É um mundo que caminha para uma só religião, um só governo e uma só moeda. E queridos, essa história de governo mundial, você vai ver aqui agora, que ela não é de agora. Desde o início da civilização mundial, o homem quis dominar o mundo. E quando você fala sobre este líder aqui, o anticristo, nós tivemos várias sombras deles na nossa era, como Hitler, que foi uma sombra do que será o anticristo, como Mussolini, e tantos outros líderes severos que se levantaram querendo um governo mundial. Mas todos esses homens cruéis são apenas uma sombrinha do que será esse líder mundial. E aí, quando você estuda sobre esse assunto, a pergunta que vem é: da onde virá o anticristo? E quando ele se manifestará? E como acontecerão todas essas coisas? Querido, a Bíblia responde tudo isso. A Bíblia fala em Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. O livro de Daniel no Antigo Testamento é o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. E Daniel 2, ele viu uma estátua e ele dividiu aquela estátua em 4 impérios. E Daniel 7, nós vamos ficar com Daniel 7. Daniel viu 4 animais que representam os mesmos impérios. A Bíblia diz em Daniel capítulo 7, verso 3, que Daniel olhou para o mar e viu o mar agitado, as nações agitadas. E Daniel então ele olha e vê um leão se levantar. E este leão representa o primeiro império global do mundo, de uma liderança global, que representa a Babilônia. E queridos irmãos, eu estava fazendo um estudo sobre a Babilônia, e o reino da Babilônia começa na Bíblia em Gênesis capítulo 11. Para quem conhece a Bíblia, sabe que em Gênesis 11 a terra era liderada por um homem, chamado Nimrod, que começou a construir a Torre de Babel. O que era a Torre de Babel, irmãos? A Torre de Babel, a ideia de Nimrod era a seguinte: eu vou criar um meio para mim chegar a Deus, sem precisar de Deus. E a Torre de Babel, ela começou a ser erguida entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que eram os rios que passavam dentro do Éden, que foi aonde foi erguida a Babilônia de Nabucodonosor, e aonde nós temos hoje o Iraque, a região do Iraque. Lá, neste lugar em Babel, Nimrod teve uma liderança global tão forte, que em Gênesis 11:6, o próprio Deus disse: os homens são um só, e tudo que eles intentarem no seu coração fazer, eles vão conseguir. Meu irmão, a história diz que Nimrod tinha uma esposa chamada Samaríades, que ela vem toda a Bíblia conhecida como Rainha dos Céus.
E Samaríades teve um filho chamado Tamuz. E diz a história que Tamuz morreu. E quando Tamuz morreu, Samaríades, a sua mãe, ela deitou em cima do seu filho e ficou clamando pela ressurreição dele. E a história diz que Tamuz ressuscitou. Tamuz é conhecido na Bíblia como Deus da fertilidade. Quando Tamuz ressuscitou, o povo começou a dar ovos uns para os outros de presente, porque o ovo era símbolo da fertilidade. A festa da Páscoa, que é comemorada no mundo todo, começou em Gênesis 11. Aí, através da torre que queria se chegar a Deus, os homens começaram a estudar a astrologia e a numerologia. Através da ressurreição de Tamuz, começou a necromancia, a consulta aos mortos e ao espiritismo. Começou tudo em Gênesis 11. E aqui, meu irmão, se criou uma indústria de deuses. É a mesma coisa que farmácia. A pessoa tinha dor de cabeça, ela tinha um Deus que curava a cabeça. A pessoa tinha dor no peito, tinha um Deus que curava a dor no peito. A pessoa tinha um problema na família, a ponto que o pai de Abraão, Terá, tinha uma indústria de deuses na sua casa. E agora, meu irmão, imagine todos nós lá em Babel falando português. Aí Deus desceu. E a Bíblia diz que Deus trouxe a confusão das línguas. Imagine aqui que do lado direito o povo começou a falar francês. Aqui o povo começou a falar espanhol. Aqui em inglês, lá atrás chinês, outro japonês. E a terra, quem falava chinês foi para um lado, japonês para outro, inglês para outro, francês para outro. A terra foi povoada nesse miticismo religioso, da idolatria, do espiritismo, da necromancia. E aqui surge todo o miticismo religioso da terra, no sistema babilônico. Aí, meu irmão, esse leão, ele amorteceu depois de Gênesis 11, e depois ele se levanta com Nabucodonosor, que foi um dos reis mais poderosos do mundo. Quando os Estados Unidos foi invadir o Iraque, meu irmão, foi proibido lançar míssil nas ruínas da Babilônia, porque aquilo está como história da humanidade, o reinado de Nabucodonosor. E a história diz então que Nabucodonosor trouxe o povo de Jerusalém, de Judá, para dentro da Babilônia, destruiu o templo. E a Bíblia diz que quando o império de Nabucodonosor cai de Belsazar, surge, Daniel olha e vê outro império global se levantar. No final da mensagem você vai entender porque eu estou falando tudo isso. Daniel viu um urso se levantar, e ele viu dois impérios unidos, os medos e os persas, se levantar e tomar um governo mundial poderoso. E começa então esse império voltado pela Síria a um âmbito global de domínio total. A Bíblia diz que quando os medos e os persas caem, surge o terceiro animal. Daniel olha e vê um leopardo. E o leopardo representa o Império Grego. E o Império Grego está na Bíblia, meu irmão, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Para quem estuda a Bíblia sabe que entre Malaquias e Mateus, Deus se calou na terra por 400 anos. E através do silêncio profético, a Grécia trouxe a cultura do pensar e do saber sobre a terra. E agora a língua grega se torna a língua mais poderosa da terra. No tempo de Jesus, as pessoas falavam muito em grego, e é por isso que o Novo Testamento foi escrito todo em grego. E a Grécia, ela teve grandes guerras, mas aí surge Aristóteles, surge Platão, e começa uma cultura de pensar e de pacificação sobre a terra, porque um cenário estava sendo aberto no mundo para a entrada do Salvador da humanidade. Glória ao nome do Senhor. E agora, quando o Império Grego cai, surge o último império global. E no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 6, 7 e 8,
Daniel viu uma fera se levantar que não tem como descrever essa fera. Esta fera tinha 7 cabeças, 10 chifres. E Daniel ficou olhando para aqueles chifres, que são 10 poderes políticos, e viu que no meio dos 10 chifres surgiu uma ponta pequena. E essa ponta tinha olhos como olhos de gente e uma boca que falava grandiosamente. E esta ponta é o anticristo. E este último império global, que vai até o final da grande tribulação, se chama Império Romano. Foi sobre o regime do Império Romano que Jesus nasceu. Foi através da liderança de Roma que Jesus foi crucificado. Se você estudar a história de Nero e de Tito, que são 2 imperadores de Roma, você fica assustado. Eles queimavam crentes vivos para alumiar os seus palácios, e levavam milhares de crentes para as arenas para ser devorados pelos leões. O Império Romano perseguiu a igreja até o ano 313. No ano 313, Constantino, imperador de Roma, se converteu ao cristianismo, proibiu a perseguição da igreja, e começou-se a construir-se templo, e o sistema político de Roma se tornou também religião. E este poder que se levanta em 313, ele acompanha a sociedade até os dias atuais. E agora, no ano 514 da nossa era, o Império Romano se dividiu em Império do Oriente e Império do Ocidente. E amorteceu o Império Romano até a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, meu irmão, começou a unificação da Europa. E da década de 90 para cá, surgiu a União Europeia. A União Europeia hoje é o maior modelo de um mundo globalizado. Esses dias todos estavam assistindo A Grécia Vai Quebrar. A Grécia está devendo milhões. Os governantes da União Europeia se uniram e fizeram o quê? Foram lá e quitaram a dívida da Grécia. Porque o Império Grego ligado à União Europeia é profético. E agora, meu irmão, a União Europeia, desde que o euro foi lançado, o euro nunca se rebaixou para o dólar. Quando você olha para o sistema político da União Europeia, são 29 países que só tem um governante a cada 6 meses. Após esse sistema, existe um sistema religioso que ressurge com força agora, que é a religião romana, através do Papa Francisco, que ressurge com muita força, e muitos pastores europeus estão abraçando o Papa e dizendo que estão junto com ele na sua liderança, e está trazendo um sistema ecumênico sobre a terra, de uma unidade religiosa. E agora, meu irmão, até o ano de 2013, a maior economia do mundo, que estava engolindo todo mundo, era a China. A China estava quebrando empresas no mundo todo, por causa da mão de obra barata. E em 2013, Barack Obama, o que eu estou falando aqui, passou em todos os jornais. Ele entrou dentro da União Europeia, e ele se rebaixou para a Europa e disse: se nós não abrirmos as nossas fronteiras de importação e exportação, nós vamos quebrar. E eles fizeram um acordo, e os Estados Unidos e a União Europeia hoje é o maior bloco econômico do mundo. E de uns 3 meses para cá, você está vendo na mídia dizer que as bolsas de valores de Pequim e da China estão fazendo o quê? Estão em queda. Porque a Europa e os Estados Unidos estão se unificando. Querido, todo momento você está diante da Bíblia. Jesus disse em Lucas 21:31 que vai passar os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Aleluia! E agora, meu irmão, o que é o mais forte desse sistema político de unidade da Europa e da América, é que agora os Estados Unidos, para quem não sabe, 70% dos acionistas das bolsas de valores americanas são judeus.
e eles estão interessados na reconstrução do Templo de Salomão em Jerusalém. E a União Europeia se uniu com a América, e eles mandaram Jim Kelly, representando o governo americano em 2013 para Israel, para fazer um tratado, para eles devolverem o lado religioso de Jerusalém para o Vaticano. Quem é que crucificou Jesus e perseguiu a igreja? Foi o Império Romano. E agora, apesar de a Igreja Católica ter uma força imensa dentro de Jerusalém, o Vaticano quer ser dono daquelas partes em que Jesus andou. E queridos, se você me perguntar, pastor Carlos, qual é o maior sinal que eu sou a igreja do arrebatamento, porque eu não tenho dúvida que muitos que estão me ouvindo aqui, você não vai descer uma sepultura, meu irmão, mas você vai ouvir o toque da trombeta. Aleluia, a qualquer momento você vai ver o leão da tribo de Judá, o desejado das nações. Se é verdade, diga glória ao nome dele nessa noite. Se você me perguntar, pastor, qual é o maior sinal do arrebatamento? Se chama Israel. Meu irmão, o governo de Israel abriu agora esses dias o Instituto do Santo Templo como nunca. Quem já esteve em Jerusalém e pôde visitar, o Instituto do Santo Templo é onde está mais de 700 utensílios prontos para o novo templo em Jerusalém. É onde estão as vestes sacerdotais e a escola sacerdotal, que jovens estão estudando para voltar o sacrifício no templo de Salomão. E quando você olha, eles abriram também agora um camponês que está criando as novilhas para o sacrifício, as plantações de linho para o trabalho do templo. Eles olharam para aquela região e eles estão determinados a erguer o novo templo de Salomão em Israel. Se você perguntar para um judeu qual é o maior sonho dele, é que o Messias, o judeu vai dizer, eu quero que o Messias volte e que o templo seja reerguido. E quando você olha para o judeu não acredita que Jesus é o Messias, o Salvador, porque o judeu está esperando um Cristo, um Messias político, que governe o mundo de dentro de Jerusalém. E Daniel 9:27, o profeta disse que o anticristo, ele vai trazer profanação no lugar santo, é no templo. 2 Tessalonicenses 2:4, a Bíblia diz que o anticristo, o iníquo, ele vai se sentar no templo parecendo ser Deus e vai receber adoração como um Deus. E sabe o que é mais assustador, meus irmãos? Eu estava em Santo André esses dias e jantei com os empresários, e eles disseram que várias empresas do Brás, os judeus, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão deixando brasileiros coordenando as suas empresas, e eles estão dizendo, olha o que os judeus estão dizendo, precisamos voltar para Jerusalém, porque o Messias está chegando. Você sabe quem é os Messias que os judeus estão esperando? É o líder global chamado Anticristo. Quando o Anticristo se manifestar da Europa, trazendo soluções para a crise financeira, a crise política, a crise religiosa, os judeus o trarão para dentro de Jerusalém. E querido, tudo isso nos mostra, sabe o quê? Que nós estamos a milésimos do maior evento do planeta Terra, que será o desaparecimento da igreja do Senhor. Aleluia. Quem crê, levanta a mão e dá glória ao nome de Jesus nessa noite. Aleluia. A qualquer momento, meu irmão, nós estaremos diante do Senhor na glória. Então esse sistema político, ele é muito grande. E quando você olha para tudo que eu falei, é que desde o Gênesis até agora, o homem quer governar o mundo alheio de Deus, sem precisar de Deus.
E a Bíblia fala sobre o segundo sistema, além de um sistema político que se arma diante de nós, existe um sistema monetário. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 15 a seguir, sobre a marca da besta. Antigamente, se você quiser ler, a Bíblia diz que, versículo 16 do capítulo 13, fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem, e o seu número é 666. Os filmes antigos sobre o Apocalipse pregavam que a marca da besta seria um carimbo. Alguém já assistiu esses filmes que seriam carimbo? As pessoas seriam carimbadas e não iam poder comercializar nada. Mas nós sabemos que um carimbo só não torna a pessoa monitorada, vigiada. E queridos, todos nós estamos rastreados, monitorados 24 horas por dia. O teu celular que você anda com ele é um rastreador. Tudo que você fala no teu telefone, todas as conversas, estão sendo armazenadas e guardadas num banco de dados. Se você liga para o banco, para a operadora do seu celular, para alguma empresa, o que eles vão dizer para você no teu telefone? Essa ligação está sendo gravada. E essas coisas, meu irmão, acontecem comigo. Eu tenho um chip da TIM, que eu converso só com pessoas evangélicas, com pastores aqui da região do Sul. Eu sou do Espírito Santo. A TIM começou a me mandar versículos bíblicos e mensagem gospel. Como é que a TIM sabe que eu sou crente? Através da minha fala. Eles têm a minha personalidade. E eles sabem com quem eu me relaciono. E aí vem as redes sociais. Facebook, Instagram, o Zap. Quando você olha para toda essa tecnologia, meu irmão, o Facebook, se você estudar sobre o Facebook, o que é o Facebook, só para você ter uma ideia, qual é a cor do Facebook? A cor do Facebook é azul e... Qual é a cor do Instagram? É azul e... Qual é a cor da bandeira de Israel? Azul e branco. O Facebook é uma ferramenta que provoca hoje, está lutando para provocar uma paz no Oriente Médio. O homem que ganhou o prêmio Nobel da Paz foi um jornalista da Tunísia. Lá na Tunísia existia um imperador, e eles mataram uma jornalista por causa de uma reportagem. O Facebook causou uma revolução na Tunísia. Da Tunísia foi para o Egito. E começou, depois de estudos sobre isso, a Primavera Árabe. Que os imperadores da Ásia começaram a cair por causa do Facebook. E a queda desses impérios é uma plataforma de pacificação no Oriente para a entrada do anticristo naquela região. E queridos, o Facebook foi para as bolsas de valores. Aí todo mundo diz, o que o camarada quer na bolsa de valor? Que ação vai ter uma rede social? Meu irmão, depois procure ver quem comprou a ação do Facebook. A NSA, o FBI, a CIA, sistemas de inteligência do mundo todo compraram ações do Facebook para quê? Para ter acesso à conta de todos os usuários. Aí o Instagram se tornou um fenômeno, o Facebook comprou o Instagram. O Zap se tornou um fenômeno, o Facebook foi e comprou o Zap. E hoje é uma corporação só.
E agora, meu irmão, o Facebook está sendo uma ferramenta de monitoramento das nossas vidas. Quem aqui fez o cartão de Natal do Facebook com as suas fotos mais curtidas durante o ano? Alguém fez aqui? Eu fiz. Tem mais alguém que fez aqui? As irmãs estão com vergonha de levantar a mão, né? Sabe por quê, meu irmão? Você recebeu o que? As suas fotos mais curtidas de um ano inteiro. Quantos aqui estão recebendo aniversário de foto do Facebook de um ano? Quantos estão recebendo? Todos estão recebendo. Sabe o que o Facebook está provando para você? Que tudo que você conversa, posta, está sendo armazenado e guardado num banco de dados. E eles sabem tudo ao teu respeito. Tem crente, meu irmão, hoje que está triste, em vez de orar, entrar no quarto, fechar a porta, falar com Deus, ele coloca a carinha lá no Facebook, estou triste. É verdade, não é? Estou indo na padaria. O Instagram, a gente que anda de avião, é uma vaidade, né? Você está lá no aeroporto, você está tirando uma foto. E o que eu estou fazendo através disso? Eu estou abrindo a minha vida para ser rastreado, monitorado e vigiado. E sabe o que é mais assustador que tudo isso dentro da teologia? Se chama onisciência satânica. O diabo não é onisciente, mas ele quer saber tudo ao nosso respeito. E queridos, aí através de toda essa tecnologia veio a tecnologia biométrica, que é a tecnologia daquele chip do tamanho de um grão de arroz. Barack Obama, de 2013 para cá, meu irmão, se um cidadão americano quiser atendimento hospitalar, ambulatorial, agora ele tem que ser o quê? Chipado. O chip se tornou o novo cartão de saúde dos Estados Unidos. E querido, o teu celular não fica fora de área. Quem é chipado não sai fora de área, porque o chip, ele tem poder de ondas curtas de rádio AM. Quem tinha rádio antigo aqui que pegava a rádio da Argentina e do Paraguai? Alguém já viu aqueles rádios que tinham uns decks assim, ó? Aí você conseguia sintonizar a rádio lá do Paraguai. Isso é onda curta. Você sabe o que é isso, meu irmão? Quem está sendo chipado já está sendo rastreado e monitorado 24 horas por dia. A Dilma sancionou a lei agora da nova carteira de identidade. Você sabe qual vai ser a nova carteira de identidade do Brasil? O discurso da Dilma foi: imagine você não precisar mais carregar carteira de trabalho, carteira de motorista, CPF, RG, vai estar tudo no chip. E a nova carteira de identidade do Brasil, a partir de janeiro, será o chip da Mondex. O lugar, se você vê a implantação desse chip, o local melhor para se colocar ele é na mão direita. E você vai ver que todos que estão sendo implantados, está sendo colocado na mão direita. E este chip, meu irmão, já está nas bolsas de valores como moeda. E o Bradesco já está usando como protótipo de cartão de crédito. E essa será a moeda do futuro. Discurso da União Europeia dentro da ONU para acabar com a crise financeira mundial. A unificação de todos os bancos centrais e distribuição de renda na terra. Essa vai ser a primeira cartada do anticristo. Distribuir rendas para países que estão em crise, porque existe muito dinheiro na terra. E meu irmão, em nome de Jesus, como igreja do arrebatamento, sabe o que está acontecendo hoje? Uma distração enorme. O diabo, ele tem usado essa ferramenta de tecnologia para a destruição de casamentos, de famílias e de comunicação. A cada 5 divórcios na nação brasileira, 2 divórcios estão falando, existe a palavra lá, Facebook. O diabo está tentando distrair o povo. E fizeram uma estatística esses dias que a igreja brasileira está orando 15 minutos por dia. E queridos,
nós não estamos tendo tempo de qualidade com Deus, mas estamos dando o nosso tempo de qualidade para distrações, e isso tem levado a divórcios, tem levado, você entra dentro de uma casa hoje, o pai está com o celular, a mãe está com o celular, o filho está com o celular, e não há mais sistema de verdades, cada um está no seu mundo virtual, e ninguém mais se comunica olhando no olho, dizendo: eu te amo, meu filho, você é precioso para mim. Os casais, quando chegam num gabinete pastoral, já chegam com a palavra divórcio. E por quê? Porque o silêncio tomou conta, e quando vai se ver o problema, parece que está irreversível. Querido, em nome de Jesus, eu profetizo que você vai subir com a tua família no arrebatamento da igreja, glória a Deus, e que todas as armadilhas do diabo, meu irmão, esses dias eu e minha esposa tratamos uma missionária, pregadora da palavra, ela chegou lá em casa chorando, dizendo: eu vou me divorciar, porque o rapaz fala para mim o que meu marido não fala, Facebook. Achou um amigo lá e o amigo começou a elogiar ela, e ela estava a ponto de abandonar a sua casa, para ir atrás de uma aventura. Querido, em nome de Jesus, não troque o que é real. O que é real é o teu esposo, o que é real é a tua esposa, o que é real é os teus filhos. Não abra mão do teu caráter, do teu princípio da palavra, porque eu creio que você vai subir com a tua família no arrebatamento da igreja, glória ao nome do Senhor. Acorda enquanto é dia, glória ao nome do Senhor, porque a noite vem. Quem crê, levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vou terminar. Tudo que eu estou falando aqui, meu irmão, é apenas, imagine que isso aqui, tudo que eu estou falando é uma pontinha de um grande iceberg. Se for para mim me aprofundar em cada tópico desse aqui, eu traria imagens, traria muitas situações, mas entenda, Deus está abrindo a tua visão para o que está acontecendo à tua volta, porque a palavra de Deus está se cumprindo, meu irmão. Aleluia. E queira o mundo ou não queira, Jesus vem para levar a sua igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. E por último, meu irmão, além de existir um sistema político, um sistema monetário, existe um sistema religioso do anticristo, que é a nova era. A nova era está pregando, assim como eu e você temos a profecia bíblica da volta de Jesus, a nova era está pregando sobre um tempo de iluminação global, de paz global, que será do governo do anticristo. E eles dizem que para o iluminado se manifestar e trazer essas soluções globais e libertar o homem da escravidão, eles dizem que precisa que maus fluidos saiam da terra. Você sabe quem são os maus fluidos que precisam sair da terra para o pecado se proliferar mais do que já está? É o Espírito Santo e a igreja, glória a Deus. Enquanto nós estivermos aqui, meu irmão, a igreja continua sendo o baluarte da verdade. A igreja continua poderosa. Tem muita gente que diz assim que a igreja não é mais a mesma. Meu irmão, não generalize. Existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma igreja sem ruga, sem mancha. Existe uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Existe uma igreja que anda com a mão ao sistema do mundo. Existe uma igreja que está pronta para subir com Jesus naquele glorioso dia.
Mas existe uma igreja corrompida, uma igreja que dorme, uma igreja que não quer mais ouvir a verdade, uma igreja que está se enchendo de mestre segundo as suas concupiscências. Existe uma igreja que está cheia de doutrina de demônio, de espírito enganadora, mas Jesus vai tirar a sua igreja de dentro da igreja. A igreja do Senhor, ela continua poderosa. Quem crê, levanta a mão e dá glória ao nome dele. Aleluia! Agora, meu irmão, esse sistema religioso, ele é tão assustador, porque o sistema da nova era prega sobre o que começou em Babel. A nova era prega sobre astrologia, numerologia, cartomancia, necromancia, espiritismo, ufologia, crenças em extraterrestres. Isso é a nova era. E querido, a indústria do entretenimento está investindo 7 trilhões de dólares na nova era, por ano. Quem é que fabrica a moda, a roupa? Quem é que faz os desenhos que os nossos filhos assistem? Quem é que faz os seriados, as novelas? Quem, meu irmão? 70% deles são satanistas declarados. Você sabia disso? Tudo que você para prestar atenção numa televisão está ministrando a tua alma. Se você é viciado em novela, você está sendo ministrado a ter raiva dos outros, a adulterar, a roubar, a mentir, porque é uma ministração. Agora você não tem noção do que está acontecendo na mente das nossas crianças. Meu irmão, o diabo quer essa geração inteira para ele. Aí esses dias eu fui estudar sobre alguns desenhos, só vou falar sobre 3 aqui. Porque se for para falar, eu falaria de todos que os nossos filhos assistem em canal aberto ou canal fechado. A Peppa. Os pais começaram a me procurar e dizer: pastor, a minha filha assiste 10, 15 vezes e não para de assistir esse desenho, o que está acontecendo? Fui estudar sobre a Peppa. Meu irmão, a Peppa é um porco. E se você entrar no site da UOL e ver os criadores da Peppa, coloca lá no site da UOL, criadores da Peppa, eles vão dizer que a cabeça dos porcos são 3 órgãos genitais masculinos. Aí se você for estudar sobre a Peppa, você vai ver que os rabos dos porcos se transformam em número 666, por vários capítulos da Peppa, você vai ver o número 666. Aí dentro do personagem da Peppa existe o olho de Horus, que é o olho da nota de $1. E lá está aquele olho, que é o olho de Lúcifer, chorando por aqueles que não estão ao seu alcance, os cristãos e os judeus. E a Peppa é um porco, e porco é um dos animais mais imundos da terra. Segundo a mitologia grega, existia uma deusa que transformava homens em porcos. Segundo a mitologia grega, porco é símbolo da luxúria e da glutonaria. E querido, Jesus expulsou uma legião de demônios e mandou para os... Então sabe o que é a Peppa? É adorar o que é profano e imundo. Aí existe outro desenho agora, que está ligado ao que eu estou pregando aqui, que é os Minions do meu malvado favorito. Se você pegar, meu irmão, o último desenho e olhar na capa do DVD, lê, se você estiver em casa, lê o que está escrito atrás da capa do DVD. É tudo que eu estou pregando aqui agora. Diz lá que os Minions são seres que trabalham para a maldade desde a fundação do mundo, e que eles querem que uma mulher governe o mundo. Agora você pode me responder quais são os seres que trabalham para a maldade desde a fundação do mundo? São os anjos caídos, são os demônios. E é por isso que ninguém entende o que aqueles bonecos falam, porque são demônios.
O diabo não está brincando, meu irmão. Nós estamos vendo que parece que nós estamos tão amortecidos que nós não enxergamos mais na maldade. Não acreditamos que o mal possa fazer algum mal para os nossos filhos. Mas, meu irmão, está havendo uma lavagem cerebral tão forte. Aí existe outro desenho chamado Monster High. Meu irmão, num capítulo que eu assisti, apologia à droga, aqueles seres tomam um líquido numa rave e ficam elétricos. Espiritismo, conversas com mortos, e aquelas bonecas são demônios, meu irmão. Porque quem criou aquilo é um satanista. Então eu quero que você entenda hoje que o inimigo, meu irmão, a maior pregação do Espírito é que no final de tudo Deus vai perdoar o diabo, porque o diabo é o filho pródigo, e Jesus e o diabo vão andar junto. A estratégia de Satanás em nossos dias, sabe qual é? É tirar da mentalidade do povo que o mal existe, e isso está acontecendo. Aí você pega um ser como Bob Esponja, por exemplo, que dentro da América, para se identificar um homossexual, ele vai ter um Bob Esponja do seu lado, ou pendurado no retrovisor do carro. E queridos, nós estamos vendo que isso está sendo proliferado. Um espírito de engano está querendo tomar conta das famílias e da mente do povo de Deus. Mas nessa noite há poder no sangue de Jesus nesse lugar, meu irmão. É hora de você abrir a tua visão espiritual, porque tudo que você está vendo à tua volta está apontando para o arrebatamento da igreja do Senhor. É hora de você reunir a tua família dentro de casa, meu irmão. Avivamento não começa num templo, avivamento começa dentro da minha casa. Desligue computador, celular, dê a mão para os teus filhos e levante um clamor diário e diga: Senhor, salva a minha família, livra a minha família. Eu quero subir com a minha família no arrebatamento da igreja. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Jesus essa noite. Aleluia. Aí, meus irmãos, a NASA fabricou 60 satélites. O projeto Bluebeam é algo tão assustador. Quem tem o vídeo do projeto Bluebeam aqui? Quem tem esse vídeo? Você tem? Meu irmão, se você postar no Facebook esse vídeo, ele vai ser tirado do ar, porque é uma verdade esse projeto. Os 60 satélites, eles projetam imagens de todas as religiões do mundo. Alguém aqui recebeu um dragão de 7 cabeças no Zap? Uma imagem que foi projetada, alguém recebeu aqui? Essa imagem, alguém recebeu? Aí vem imagens de cruz no céu. E o projeto Bluebeam, ele tem poder não só de projetar imagens no céu, como também ele tem poder de emitir sons. Se você colocar lá no YouTube, lá é som de trombeta. Aqui em Curitiba foi ouvido um som de trombeta estrondante no céu, e todo mundo diz: não, isso aí é a volta de Jesus. Mas é o projeto Bluebeam, que quer criar uma unificação religiosa através do medo e do pânico. Mas sabe o que é mais assustador, meu irmão? É que as projeções do projeto Bluebeam hoje são discos voadores. Aí você diz: pastor, mas disco voador não tem nada a ver. Meu irmão, se não tivesse nada a ver, o Brasil não teria um aeroporto de disco voador em Manaus, e é gigantesco. Em Israel existe também um baita de um aeroporto de discos voador, porque lá é onde mais se vê projetos luminosos subir e descer. Mas sobre Israel, eu acredito que é anjo subindo e descendo a todo momento, porque aquele lugar, o arcanjo Miguel está parado em cima de Israel. Então é um lugar totalmente consagrado, porque tudo começou em Jerusalém, em Israel, meu irmão, e tudo termina em Israel. Deus se manifestou ao mundo através de Israel,
Jesus nasceu em Belém de Judá, Israel, foi crucificado no Gólgota, em Israel, foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, em Israel, e a igreja foi inaugurada num cenáculo em Jerusalém, em Israel, e Jesus vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Israel. E querido, quando você ver essa imagem de discos voadores por aí, tudo isso já está preparado para o arrebatamento. Qual vai ser a resposta que o mundo vai dar para o desaparecimento de milhões de pessoas, de todos os povos, línguas, tribos e nações? Dentro do sistema da nova era, eles vão pregar que os discos voadores vieram e levaram os maus fluidos que não permitiam a iluminação global. Mas, queridos, nós sabemos que tudo isso está preparado e tudo isso está apontando para o arrebatamento da igreja. Meu irmão, a tua alma custou um preço muito alto. Não brinque com a salvação da tua alma. Jesus morreu na cruz por te amar, e Ele te ama tanto que Ele preferiu morrer por você do que viver sem você na eternidade. Meu irmão, o governo de Satanás, para terminar, só vou citar e vou orar, não é na terra hoje. O governo de Satanás é nos ares. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão aonde? Nas regiões celestiais. Em Apocalipse 12:7, a Bíblia diz que quando houver o arrebatamento, meu irmão, vai haver uma batalha no céu. E Miguel, o arcanjo Miguel, vai pegar o dragão e ele vai jogar o diabo na terra. Aí Apocalipse 13, João estava numa visão e ele diz assim: eu pus o meu pé sobre a areia do mar, sobre as nações, e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diadema, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, o império grego. Os seus pés como que de urso, o império medo-persa. A sua boca era como de leão, o império babilônico. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Meu irmão, Apocalipse 12:12, a Bíblia diz: festejais, ó céus, e vós o que neles habitais, a igreja no tribunal de Cristo e nas boldas do Cordeiro. Mas lá está dizendo assim: ai dos que habitam na terra e no mar. Terra é Israel e mar as nações, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O governo do anticristo será de 7 anos, 1260 dias de paz e 1260 dias de guerra. E meu irmão, ai dos que habitam na terra nesses dias. Tem crente que diz assim: não, pastor, mas se eu não aceitar a marca da besta, eu vou ser salvo. Não queira ser o mártir da grande tribulação. Bem-aventurado é aqueles que entram no céu pelas portas da graça, aleluia. Eu convido você a estar em pé nessa noite, glória a Deus. Posso orar, pastor? Aleluia. Queridos irmãos, eu quero que você feche seus olhos agora. O Senhor, Ele quer tirar para fora o homem de Deus que existe dentro de você e a mulher de Deus. É tempo de santidade, meu irmão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É tempo de arrepender-se do pecado. E arrependimento é abandono de pecado. Tudo que está impedindo a tua comunhão com o céu, rejeite, meu irmão. Crie resistência contra o pecado.
Você é a noiva de Cristo, você tem um comprometimento com o céu, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu sinto a autoridade do céu aqui nesse lugar. Tem alguém para voltar para Jesus hoje enquanto as portas da graça estão abertas? Tem alguém para Jesus nessa noite? Eu quero orar pela tua vida. Jesus te trouxe aqui porque quer te salvar. A salvação da tua alma custou um preço muito caro. O sangue do Filho de Deus. Por te amar, Jesus morreu naquela cruz e prometeu que vai voltar. Tem alguém para Jesus? Eu vou esperar 30 segundos. Eu quero orar pela tua alma, pela tua vida. A partir de agora, 30 segundos, venha para Jesus. Caminha para esse altar. Talvez você esteja longe de Deus, se afastado da presença de Deus. Volte para Jesus agora. Aleluia. 15 segundos eu vou estar orando. Venha. Senhor, quebra todas as cadeias. Venha para Jesus. Jesus está te chamando. Ele te ama com amor profundo. Está aqui. Aleluia, uma alma para Jesus. Diga glória a Deus. Tem mais alguém? Volte para Jesus agora. Jovem, volte para Jesus. Jesus está te chamando hoje para reatar a comunhão que Ele tinha contigo. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Corra para os pés do Senhor. Não fuja da presença de Deus. Quanto mais você foge, mais você é vazio, mais as coisas ficam sem sentido. A tua vida só tem sentido, meu irmão, quando você está na presença de Deus. Tem mais alguém? Meu irmão, dê a mão para a pessoa que está do teu lado aí. Você sabia que essa pessoa que está de mão dada com você, ela vai andar do teu lado por toda a eternidade? Existe muita prisão espiritual, muito peso opressor, que vai ser quebrado na tua vida hoje em nome de Jesus. Pastor, como eu tenho saudade de voltar a falar em línguas. Pastor, como eu tenho saudade de voltar a evangelizar, a ganhar alma. Pastor, como eu tenho saudade de me envolver nas coisas de Deus, na obra de Deus. Pastor, como eu tenho desejo de orar mais, de jejuar mais. Mas os dias estão passando e você não está conseguindo acordar. O dia de você acordar não é amanhã, o dia de você acordar é hoje, é agora, aleluia. Então você vai fazer um ato profético comigo agora, de mão dada com o seu irmão. Meu irmão, o diabo não suporta ouvir a palavra sangue de Jesus, ele não suporta ouvir essa palavra. Porque você foi comprado com o sangue, você é lavado no sangue, você é remido pelo sangue. O sangue te dá proteção, o sangue te dá livramento, o sangue te dá vida espiritual. Então você vai bradar comigo agora 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. 3 vezes nós vamos dizer. Diga comigo a primeira vez, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Segure na mão do teu irmão, porque se ele não aguentar, sente ele, meu irmão. Porque julgos espirituais vão ser quebrados aqui agora. Tudo que está impedindo dos rios de água viva fluir do teu interior, tudo que está entulhando o teu poço vai cair por terra aqui agora. O Espírito de Deus vai inundar a tua vida aqui hoje. Você vai encher o teu pulmão e você vai dar um grito de livre. Depois de você gritar, meu irmão, você só vai adorar, porque o Espírito de Deus vai ungir a igreja. O Espírito
de Deus vai ataviar a igreja. O Espírito de Deus vai renovar a igreja. Então encha o teu pulmão agora. É o grito de livre. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Adore de mão dada, adore, 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 adore. Espírito de Deus, ore pelo teu irmão que está de mão dada com você. Espírito de Deus, assopra sobre a tua noiva agora. E acende, acende, acende. Acende as brasas. Acende a chama do avivamento. Recebe poder de Deus agora. Espírito de Deus, derrama azeite fresco. As vestes estão sendo limpas. Enche do Espírito agora. Manda poder, Senhor. Feche seus olhos e vai adorando. O Espírito de Deus vai renovar dons aqui nessa noite. Vai distribuir dons aqui nessa noite. Ele vai provocar uma mudança sobrenatural na tua vida. O dom da palavra, da ciência. O dom de discernir espíritos. O dom da fé, do sobrenatural. O dom da palavra, da sabedoria. Seja renovado e recebe dons do Espírito agora. O dom de cura, o dom de maravilhas, o dom da fé, do sobrenatural. Recebe a autoridade do céu agora para expelir demônios, para curar enfermos. Recebe visão do reino de Deus agora. Eramai que choravaia. Os dons de inspiração agora. O dom da profecia. O dom de interpretar línguas. E o dom de línguas e variedades de línguas. Querido, se você fala em línguas, ore em línguas agora. Porque quando você fala em línguas, você fala a Deus. Em nome de Jesus. Quando você ora em língua, você é edificado. O sobrenatural acontece. A vida espiritual, ela imunda na graça de Deus. Fale o idioma de Deus agora. Recebe poder. Batiza Jesus agora. Comece a falar em línguas. Seja batizado no Espírito agora. Solte essa língua. Solte o idioma do céu. Seja cheio de poder. Aramai que chebe da lavaia. Uramanda labacamanahai. Vai orando, meu irmão. Ore. Ore pelo teu irmão agora. Diga: Jesus, muda o cativeiro do meu irmão. Enche o meu irmão. Ore, 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 ore. Receba o poder de Deus agora. Aleluia. Aleluia. Perdoa, Pai, o pecado do teu filho. Lava as suas vestes. Coloca sandália, veste nova, anel no dedo. E renova ele com teu poder agora. Renova ele com teu poder agora. Sela essa aliança com glória agora. Seja cheio do poder. Seja cheio do Espírito. Levanta a tua mão para o céu, meu irmão, agora. Está vindo uma carga de poder e unção nesse lugar. Levanta a mão. A tua família vai ser impactada pelo poder do Espírito. Senhor, envia agora uma carga de unção e poder aqui. E derrama unção, unção, unção. A unção que quebra jugo. Seja tomado nessa unção agora. Seja renovado agora.
profetizo a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu repreendo todo espírito de rebelião, todo laço de divórcio, de adultério. Eu profetizo agora: seja livre de todo prato do diabo, seja tomado pela graça de Deus agora, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, meu irmão. Aleluia. Louvado é o Senhor. Amém, queridos? Você viu um pedacinho de alguma coisa muito importante para a igreja. Se você quiser conhecer mais, o pastor tem uma coleção completa quase do Apocalipse lá. Você pratique em casa, estude em casa, ouça em casa e cresça. Está lá no fundo, você pode procurar com o irmão Toninho lá. Vamos orar, vamos encerrar. Não se esqueça que domingo que vem o culto começa às 7h30. Erga suas mãos. Senhor Deus e Pai, a tua igreja está aqui. A igreja do arrebatamento está aqui, Pai. Nos conserve na sã doutrina. Nos conserve com o amor da tua vinda. Nos conserve com esperança. Ó Senhor, tire toda a mornidão da igreja, toda a frieza espiritual, Pai. Em nome de Jesus, que possamos estar com as lâmpadas acesas, ó Pai, para a vinda do seu Filho amado Jesus. Leva a tua igreja em paz, guarda a tua igreja em santidade. Livra dos ataques do inimigo, Pai. Não permita que o inimigo as arrebate de suas mãos, Pai. Que o teu povo saia daqui cheio de fé, de esperança e amor no coração. Em nome do teu Filho Jesus, leva-os em paz para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Vão em paz no nome de Jesus. Ele vem, sobre as nuvens vem, brilhando como o sol, a trombeta soa.